Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma fórmula para alta performance, tá? É matemático, inclusive. Vamos analisar o seguinte: alta performance é igual a potência menos impedimentos. Então, eu quero que você anote isso. Alta performance ou produtividade, né, é igual a potência menos impedimentos. O que é essa potência? Potência é aquilo que nós, seres humanos, quando fomos criados por um Criador, foi dado a nós o poder de cocriar, né? Foi dado a nós essa potência, essa possibilidade de agir, de fazer, de pensar, de usar essa máquina que nós temos, que é extraordinária para criar situações, criar as coisas, nos foi dado essa capacidade. Só que aí, por que nem todos conseguem ter a alta performance? Porque nós pegamos a potência, né? E o que influencia nessa potência são os nossos impedimentos. O que são esses impedimentos? São os medos, os bloqueios, os traumas. E aí, a partir do momento que você diz assim, Ezequiel, mas eu tenho medo de falar em público. Ah, mas eu tenho medo do que os outros vão falar. Ah, mas eu tenho medo que se vai que eu arrisco fazer uma transição de carreira e de repente eu fique sem dinheiro, ou eu não consiga um bom emprego nessa transição. Pois é, uma das coisas que eu sempre digo e que quanto mais eu tenho estudado, eu tenho compreendido que adulto não pode ter medo. Quem tem medo é criança. Então, o que acontece? Quando um adulto tem medo, é porque ele ainda ouve as vozes da criança interior, lá da infância, da primeira infância, ali dos 5 aos 13, onde as crenças vão sendo formadas, daquilo que você aprendeu lá, ainda está reverberando, ainda está mudando, alterando a tua forma de pensar, sentir, agir, né? Então, é isso que traz os impedimentos, né? E esses impedimentos, eles vêm das 5 feridas emocionais, que a gente, que são, que é a porta de entrada, né, para as grandes dores emocionais, para esses medos, para essas angústias, para esses bloqueios, né? Então, nós temos a dor da rejeição, nós temos a dor do abandono, nós temos a dor da manipulação, nós temos a dor da humilhação e também nós temos a dor da exclusão. Então, tudo isso vai, de alguma forma, diminuindo a tua potência, vai diminuindo o teu ímpeto, vai diminuindo a tua ambição de querer, de desejar, e aí o que acontece? A alta performance acaba ficando para trás. E aí, nessa fórmula aqui, né, de potência menos impedimento, justamente a nossa produtividade está diretamente focada, né, ou diretamente relacionada com as nossas questões emocionais. Aí eu até perguntei antes, em algum momento você se sentiu mais produtivo, mais produtivo? Sim. Então, o que acontece? Se você conseguiu se sentir mais produtivo naquele momento, alguma coisa estava acontecendo ao seu redor, talvez você não tinha tanta preocupação com os filhos, ou com o cônjuge, ou com os pais, né? Emocionalmente você estava bem, você não estava com algum tipo de medo, bloqueio, alguma coisa nesse sentido, e aí o que acontece? A tua potência naturalmente flui. Você estava liberto de dependências emocionais, de fatores emocionais, e aí você conseguia fluir. Assim como as leis naturais funcionam, e até chega a ser um pouco triste de falar isso, mas a água sempre vai correr, né, para o lugar mais baixo, né? Então, e isso é o natural. E o que acontece? O impedimento é a barreira. Então, a vida ela vai fluir sempre ao natural. A nossa potência ela sempre vai fluir para o natural. O que faz com que a nossa potência
são os nossos medos, os nossos impedimentos que vão segurando essa potência. E aí o que acontece? O resultado não... Aí nós temos a tríade do resultado, que eu costumo chamar, né, de tríade do resultado, são três coisas: capacidade, disposição e permissão. E aqui eu vou abrir uma outra tela aqui e eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então, lembra que eu falei que é uma tríade? Pensa que existe um triângulo aqui. Nesse triângulo, na parte de baixo aqui, nós temos as nossas capacidades, tá? Aquilo que a gente estudou na escola, aquilo que a gente aprendeu nos cursos, aquilo que a gente aprendeu, enfim, mais na parte técnica mesmo, nas habilidades, talvez até não precisei fazer um curso, mas eu aprendi talvez a manusear uma máquina, fazer alguma coisa, as nossas capacidades. E as capacidades, elas estão mais relacionadas, literalmente, a essas questões, como eu disse, da parte de habilidades, da parte manual ou da parte técnica, um conhecimento técnico, e que isso vai contribuir, sim, para a nossa produtividade, vai contribuir, quanto mais capacidade eu tiver, né, é melhor, né? Quanto mais habilidades eu saber fazer mais rápido, saber fazer com qualidade, né? Isso com certeza vai corroborar para que a gente tenha mais produtividade. Aqui nós temos a disposição. O que é a disposição? Ok, eu tenho capacidade, eu tenho a parte técnica, eu estudei, eu coloquei em prática, eu sei fazer, eu sei como, eu sei o que fazer, o como fazer, e eu tenho esse conhecimento. Mas outro fator que pode estar interferindo na produtividade é a disposição. Será que eu tenho ânimo? Será que eu tenho disposição? Será que eu tenho energia para colocar toda aquela minha capacidade em ação? Muitas vezes a gente já se pegou assim, né? Mas espera aí, mas hoje eu não tô afim, eu tinha que ler aquele livro, tinha que fazer aquela entrega, tinha que fazer isso, mas hoje não tô muito afim, ou não tô muito legal, ou tô muito cansado. Então, e a gente acaba deixando para depois, ou às vezes o depois que acaba ficando no esquecimento. E então a disposição, ela também afeta a nossa performance, a nossa produtividade, justamente por isso. Assim como a capacidade, a gente resolve, entre aspas, facilmente, buscando o conhecimento, buscando um curso, buscando alguém que sabe fazer, né, um mentor, buscando um conhecimento. A disposição, como que a gente resolve? A gente resolve através da parte clínica, né, a parte de saúde, verificando as tuas vitaminas, verificando os teus marcadores, verificando o que pode estar acontecendo, que você está cansado, que você tá com falta de disposição, que você de repente não consegue ter a disposição para colocar aquela tua capacidade em ação, para transformar ela em resultado. Então, às vezes, está, de repente, no sono, que não está legal, tá, por exemplo, na tua atividade física. Existe um paradoxo da questão da atividade física, que quanto mais energia corporal eu gasto, mais energia cerebral eu ganho. E quanto mais você movimentar o corpo, mais atividade você fizer, mais neurotransmissores de limpeza você vai aqui. E aí aquela questão assim, você pode momentaneamente até estar com o corpo cansado, mas quando você cansa o corpo, você libera vários neurotransmissores que vão te tirar sensações de ansiedade, vão regular o teu sono, vão te ajudar em várias situações. Até se nós temos aqui, com certeza, participando aqui conosco, pessoas que entendem muito mais disso, e aí, nessa parte de sono, de saúde, disposição aí, com certeza já fica o convite aí para quem quiser fazer uma aula aí e passar para o nosso grupo aí, buscadores da melhor versão aí,
fica o convite aí para discorrer sobre esse assunto que é super importante. Então, como que a gente resolve a falta de disposição? Verificando a tua saúde, verificando os teus marcadores, né, complementando, suplementando para encontrar a disposição. Qual é o terceiro ponto dessa tríade? É a permissão. Se eu falar para você, ou melhor, se eu perguntar para você que o resultado que você ainda não tem, seja em qual for a área da sua vida, você não pode ter ele? Alguém acredita? Você não tem permissão para ter esse resultado? Já parou para pensar? Que se você tivesse a permissão para ter esse resultado, você já teria ele? Você já estaria desfrutando desse resultado? E aí o que acontece? As pessoas, elas fazem, né, elas suplementam ali, elas buscam a recursos, ajuda, né, de nutricionista. Ó, a Grazi está dizendo que está, ó, ali, ó, a Grazi está dizendo que está começando a acreditar que a permissão é o que, né? Olha aí, a Adri, ó, eu topo, ó, melhorar. É aula, Adri? Ah, falar, isso? Legal, ó, que bacana, já temos aí a Adri se dispondo a dar uma aula sobre isso. Show, show. Então, por que que tem pessoas que são extremamente estudiosas, extremamente inteligentes, com pilhas e pilhas de certificados, né? Olha só, pilhas e pilhas de certificado, aqui na disposição, né? Com a saúde ok, né? Com sono ok, né? Fazem atividade física ok, mas por que que o resultado não acontece? Porque existe um ponto dessa tríade que não está sendo observado. Porque, olha só, se você tivesse permissão para ter essa performance, você já teria. Você já teria o resultado. E quais são os tipos de permissão que normalmente faltam para as pessoas? Por que que elas não prosperam? Porque se elas prosperarem, a vida delas vai piorar. Vocês acreditam que as pessoas, a maioria não tem permissão para prosperar? Porque resolver esse problema, conseguir esse resultado de prosperar, lembra que eu falei que tudo muda quando alguma coisa muda. Então, você começou a ganhar mais, você começou a ter mais dinheiro. O que acontece? Você vai ter que lidar com as boas situações de você ter mais dinheiro, mas você também vai ter que lidar com as situações ruins. Não pensem que os bilionários, eles não têm problemas. Com certeza, eles têm muito mais problemas. Mas a questão é que a maioria das pessoas acaba não prosperando, por quê? Porque elas não têm permissão. Ou o que acontece? Elas estão esperando uma validação, né? Estão esperando alguém dar essa permissão. Alguém dizer assim, vai, né? Tu tá livre, você não precisa me esperar. E aí tem uma frase que é a seguinte: essa eu quero que vocês anotem, toda demora por resultado esconde, esconde uma espera nas relações. Já tinha parado para pensar nisso? Que todo resultado que está demorando para vir, existe uma espera nas relações, porque nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos com o ambiente, nós nos relacionamos com as pessoas, e talvez aquela produtividade, aquele resultado que você tanto quer, tanto deseja, não está na sua capacidade, porque certificação você já tem, estudo você já tem, você já treinou, você já sabe fazer aquilo. Não está, talvez, na tua disposição, ou se não, se tiver na tua disposição, isso é muito fácil de resolver, porque você vai lá, faz um exame, vai no nutricionista, vai no médico, e você vê facilmente, né, consegue ver facilmente o que pode estar te causando esse cansaço, essa falta de disposição.
Mas a questão é olhar para isso aqui, para essa permissão. E aí o que eu costumo ouvir das pessoas, é que eu ainda não consegui fazer a minha transição de carreira porque eu estou esperando meu irmão se formar. Porque eu não consegui ainda trocar de carro porque eu tô esperando meu marido ser promovido. Eu ainda não consegui fazer tal coisa porque eu estou esperando meus pais, eles estão doentes, eu estou esperando eles melhorarem. Ou, indo mais além, é, eu falei antes que a questão da permissão, às vezes a pessoa está esperando uma validação. Ela lá na infância, ela teve algumas lacunas de amor, de atenção, de carinho, de não ter sido validada o suficiente que ela, talvez, por mais que ela tenha estudado, por mais que ela tenha empilhado certificados, parece que ainda falta alguém que dê essa permissão. E aí já vários casos de pessoas que não avançam, porque se elas avançarem, elas vão prosperar, elas vão ter mais dinheiro, elas vão melhorar nos relacionamentos. E aí pessoas que dizem assim, mas eu não posso prosperar, eu não posso fazer isso, porque talvez se eu buscar essa nova carreira, essa promoção na minha empresa, talvez eu tenha que mudar de cidade. E como que meus pais vão ficar? Como que a minha família vai ficar? Então, essa pessoa não tem permissão para buscar um novo emprego ou buscar uma promoção, porque ela depende da permissão. Se os pais chegarem para ela e dizer assim, meu filho, minha filha, olha só, essa promoção tão sonhada que você quer, vai, vai, que aqui a gente se vira, vai, que aqui a gente dá conta. Se tu tiver que se mudar para outra cidade, para o exterior, vai, você tem a nossa permissão. E aí? Tem algum resultado seu que está esperando uma permissão? A Adri, a Grazi, a Olga, Denise, tem alguém aí que está esperando alguém, esperando algo? Alan, é, eu vejo muitas pessoas ainda que ainda estão esperando que o pai dê essa validação, que a mãe diga vai, né? que esperando ainda que o irmão mais novo que ainda não se formou, e aquela questão fica sempre esperando, esperando, esperando. E aí eu costumo dizer que o tempo vai passar de qualquer jeito. E até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai ficar esperando uma validação? Até quando você vai se anulando? E aí, sabe o que acontece? Você ignora essa permissão ali, né? Esse ponto, e você foca no quê? Você foca na capacidade. Aí você vai lá e faz mais um curso, você faz mais uma preparação. Você acredita que o que falta para o sucesso é mais um curso, é mais uma preparação, né? Que falta mais um treinamento, mais uma mentoria, mais uma, né? Mas quando, na verdade, o que te falta é permissão. E aí, lembra que eu falei dos impedimentos? A falta de permissão, ela é um impedimento, né? Ela te impede de você avançar. E a gente, claro que a gente falou muito sobre a questão de prosperidade, né? Mas não é só para isso. Não é só da prosperidade, só dinheiro, enfim. Ela te impede de avançar em várias situações. Às vezes você se sente responsável, se sente culpado, você tem uma fatura emocional envolvendo família, ou envolvendo até mesmo amigos, enfim, você não se sente merecedor, e aí você acaba achando que não, eu acho que eu não tenho a mesma capacidade que meu colega de trabalho tem, ele tem uma pós-graduação que eu não tenho, então eu vou lá fazer essa pós que... Só que aí vem aquela questão assim, por que será que pessoas, olha só, por que será que pessoas com muito menos capacidade que você conseguem prosperar, conseguem avançar? Talvez até pessoas com menos disposição que você conseguem prosperar, conseguem avançar, e você ali travado, você ali sem ter o resultado. E aí aquele resultado, lembra que eu falei?
que demora, que não vem. A gente costuma dizer que é um ponto cego. Você olha para as tuas capacidades, você olha para a tua disposição, para a tua energia, mas o que acontece? A permissão, normalmente, ela está no passado, ela está para trás. Ela está nas relações, principalmente nas relações familiares. E aí, às vezes, você precisa olhar para esse passado, se não tiver uma permissão, buscar essa permissão, validar essa e se não tiver, é você buscar onde que está essa lacuna emocional, onde que está esse impedimento para você prosperar. E aí, que fichas que vão caindo aí quando a gente sobre essa questão da permissão? Ouso dizer que mais de 90% das pessoas que estão na espera por resultado escondem por trás uma questão de permissão. É uma permissão emocional. A Maria está perguntando aqui, como fazer isso? Digamos que eu já percebi que não tem permissão para avançar. Na verdade, vai ter que entender um pouquinho mais sobre a relação. Qual é a correlação que existe nessa falta de permissão? É uma correlação de uma relação direta com o pai, com a mãe, com o irmão? É uma culpa que você carrega? É um medo que você carrega? Eu vou dizer que tem muitas pessoas que, quando começam a ganhar dinheiro, quando começam a prosperar, elas vão para uma viagem em família, mas elas não conseguem curtir essa viagem. Por quê? Porque elas ficam com o peso de imaginar o seguinte: olha só, eu estou aqui curtindo, estou tomando meu drink, estou fazendo o meu churrasco, a minha carninha aqui, mas a minha mãe e o meu irmão, meus pais lá, eles não têm condições, eles estão lá sofrendo. Isso também pode ser, você prospera e você tem um sentimento de culpa e você acaba voltando. Então, você tem que ir um pouco mais a fundo nessa relação e entender se é culpa, se é medo, se é uma falta de validação, que talvez ficou lá da infância, mas sim, tem que buscar mais a fundo do porquê que você não tem essa permissão. Outra pergunta que a gente faz é o seguinte: por exemplo, quando você avança, quando você tiver esse resultado, o que você abandona? Você vai subir de nível, né? Deixa eu voltar aqui. Você vai subir de nível quando você tiver esse resultado. Esse resultado vai fazer você subir. Então, aqui o nível 1, o nível 2, o nível 3. O que acontece? Quando você chega aqui, você saiu daqui e veio para cá, muitas coisas ficaram aqui embaixo. Ou melhor, muitas pessoas ficaram aqui embaixo. E aí, se você não tem independência emocional, inteligência emocional, a grande tendência que você tem é voltar para cá, para não sofrer a rejeição, não sofrer o abandono, não ter aquela lacuna do pertencimento que o ser humano hoje é uma necessidade básica, né, de querer pertencer. Então, a grande tendência é que você volte para cá, onde estão as coisas que você gostava, as coisas que você estava acostumado, as pessoas as quais você já conhecia. Aqui começa a ter pessoas, né, e coisas que você não conhece, desconhece, e às vezes você se sente deslocada, você começou a frequentar outros grupos sociais, você começou a frequentar outros lugares, e aí o que acontece? Você se conectou com isso, só que aqui embaixo é mais forte. E aí, eu acho que esse pessoal aí desses restaurantes mais chiques, eles não são, eles nem conversam direito, mas você nem se deu a oportunidade de usufruir, Aí o que acontece? Nós temos uma tendência a criar argumentos lógicos para justificar a nossa crença. Eu acho que não vale a pena mesmo. Eu acho que esse mundo de prosperidade, enfim, isso é coisa só de Instagram, de redes sociais. Eu ia dizer de novela, mas eu vou revelar a minha idade aqui, né? Mas era coisa que nas novelas era o que aparecia, né? Que era difícil, que era ruim, então era melhor eu ficar aqui no segundo nível, com aquilo que eu conheço, e não avançar. Certo, pessoal? Alguma dúvida para a gente passar para o próximo? Então, agora que você já
aprendeu aí a tríade do resultado, né? Capacidade, disposição e permissão. Começa a avaliar. Será que realmente o que te falta é capacidade? Será que realmente o que está determinando o resultado ou a tua performance é disposição? Não estou dizendo que não seja, tá? Não estou dizendo que agora você não vai mais fazer curso, mas eu vou dizer que a grande maioria do ponto cego do resultado, ele está na permissão. Porque, como eu falei anteriormente, todos nós viemos para cá, para esse mundo, com potência, para prosperar, para avançar e para ter tudo aquilo que a vida tem para entregar para nós. Mas por que a gente não consegue alcançar, a gente não consegue acessar, né? A gente precisa, como eu falei, precisa de capacidade, de intelecto, a gente precisa de disposição para continuar caminhando, avançando, mas também a gente precisa de permissão. Nós nos permitirmos, até antes, como que faz isso? Às vezes essa permissão é você mesmo que tem que se conceder. Não é nem alguém lá que precisa te dar essa permissão, essa validação. É você mesmo se permitir, né? Você se permitir viver uma vida melhor, uma vida mais leve, né? E não ficar sentindo culpa, medo pelas pessoas não estarem junto contigo, né? E aí, olha só, eu falei pessoas, tá? Pessoas envolvem relações. Então, normalmente a permissão, ela está envolvendo as relações. Ó, teve algum insight aí? Teve alguma ficha que caiu? Teve alguma percepção? Ó, tira uma fotinho aí e posta lá no Instagram e marca aí o buscador de respostas. Show? Então agora vamos fechar aqui. Vamos falar então sobre os inimigos da produtividade. Quem são esses inimigos aí? Então, olha só, o primeiro deles é a preguiça. Lembra que eu falei que adulto não deveria ter medo e somente criança? Adulto também não teria que ter preguiça. A criança ainda pode, porque ela não tem consciência do seu papel, da sua responsabilidade, ela precisa ainda de um adulto direcionando ela, mostrando para ela o que ela precisa fazer. Mas a preguiça, ela é algo, assim, extraordinariamente danosa para qualquer tipo de resultado, para qualquer tipo de produtividade, porque além de ser um dos, para quem é mais da linha religiosa, enfim, chega até ser um pecado, né? Você ter a preguiça, né? Então, um adulto resolve, criança reclama, adulto resolve. Então, preguiça não combina com uma vida adulta. Então, preguiça é com certeza um inimigo da produtividade. Procrastinação. Por que a gente procrastina? Aí tem várias teorias que falam o que é a procrastinação, sobre deixar de fazer aquilo que é importante, ou é deixar de fazer aquilo por exemplo, que te leva para um resultado, enfim. Mas, normalmente, a procrastinação, ela vai acontecer por cansaço. Quando você sabe o que tem que fazer, o como tem que fazer, e você até faz, mas você está tão cansado, que você diz assim, hoje eu estou tão cansado, hoje eu não vou fazer isso. Ou, de repente, faz, e faz com um nível de qualidade, assim, baixo, faz sem comprometimento, faz, assim, tipo, vou fazer por fazer, né? Então, acaba que esse cansaço, né, acaba sendo uma procrastinação. Ou vai ser por questão emocional. Olha só as emoções, mais uma vez aqui aparecendo no nosso resultado. E aquilo que a gente já tinha falado antes, né? Você não tem permissão para ser produtivo. Porque se você tivesse permissão, o que faltaria? Faltaria duas coisas bem fáceis de resolver, que seria a capacidade, que a gente já apresentou ali antes, e seria a disposição. Então, seria um desses dois seriam fáceis de resolver. O mais difícil realmente é resolver a disposição. E aí aqui, na questão do fracasso e do sucesso, existe também uma historinha que a gente conta aqui,
E eu vou mostrar para vocês como que é essa historinha. Ela é mais ou menos parecida com essa escada que eu fiz aqui antes, tá? Vou mostrar aqui como que funciona essa historinha. Então, nós temos aqui uma linha, tá? E aqui estão as pessoas de sucesso. Tá? Que isso, estatísticas falam, 3% das pessoas são pessoas de sucesso. E quando a gente fala em sucesso, não é só na questão do capital, enfim, do patrimônio, mas são pessoas que são realizadas, que têm um bom relacionamento conjugal, que têm uma saúde legal, que elas têm um emocional equilibrado, têm uma espiritualidade. Enfim, para quem já conhece um pouquinho mais do MAS, do Mapa de Autoavaliação Sistêmica, vai entender mais um pouco do que eu estou falando, né? Que é sucesso em várias áreas da vida, né? Então, essas pessoas aqui, elas estão convivendo nessa apatia aqui. E aqui, no outro lado, os 97%, né, da população de pessoas que não conseguem ter um bom resultado, que seguidamente estão adoecendo, que têm problemas financeiros. Até esses dias fui num evento lá, da questão da média, né? Na média, principalmente do brasileiro, na média, as pessoas estão com relacionamento fracassado, na média, as pessoas estão endividadas, na média, as pessoas não conseguem ter... Você está aqui, olhando para cá e dizendo, ei, gente, eu quero estar lá, eu quero aquele resultado, eu quero aquela vida próspera, eu quero ter aquela performance, eu quero, por exemplo, ter um ótimo emprego, ter uma empresa, dar emprego, ter um bom relacionamento com o meu cônjuge, com o meu companheiro, com a minha companheira, eu quero ter férias com a minha família, eu quero. E aí o que acontece? As pessoas aqui, elas vão vir, né, com as narrativas, né? E vão dizer assim, não, isso não é possível, aquilo lá é uma ilusão, aquilo lá não existe. Ou talvez alguém vai dizer assim, olha, eu até tentei me jogar nesse rio aí, mas quase me afoguei, então eu vou preferir ficar aqui. E aí você, tá, por um momento você até se conforma, mas chega num ponto que aí, tá, não, mas por quê? Por que eu? Eu que estudei tanto, eu que estou sempre lutando, uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa honesta, por que eu não mereço estar lá? E aí é literalmente o que acontece. Você vai, né? Você vai nadando, ou você desiste, porque aqui existe uma correnteza, né? Existe um preço para se pagar, existe um pedágio para chegar lá. Não só trabalho duro, mas algumas abdicações, existem você se libertar da falta de permissão emocional, e aí eu vejo que muitas pessoas, elas até orgulhosas de não buscar ajuda, né? E eu não estou dizendo aqui que você tenha que contratar um terapeuta, sei lá, enfim, né? Mas assim, ó, se até hoje você está batendo tanto na tecla, se você tá buscando alguma coisa, tem que estar, você precisa de alguém para ter um olhar diferente, fazer uma pergunta diferente para você, porque não é normal. Não é normal você não estar prosperando. Não é normal você não estar evoluindo. Talvez você não esteja aqui ainda, mas também não é normal você permanecer aqui. Aqui, nesse lado, nos 97%, é só escassez. Aqui é só pobreza. Então aqui não é o normal. O normal, o natural da vida é você estar desse lado aqui. Mas o que acontece? Como eu disse, você vai atravessar e é óbvio que você vai ter que pagar um pedágio para isso. Para isso acontecer, eu sempre digo, é acesso. Né? Para você ter acesso a isso, você precisa pagar. Né? Às vezes o pagamento não é só em dinheiro, mas também em dinheiro. Para você ter o acesso, às vezes você vai ter que pagar para ir um determinado treinamento, uma palestra, você vai pagar mais caro para sentar na frente do palco. É diferente você estar bem próximo daquele palestrante ou do você estar lá atrás. Não é a mesma conexão, não é a mesma energia. Então, você vai ter que pagar um preço para isso. Só que daí, muitas vezes, as pessoas acabam desistindo pelo preço que elas têm que pagar, elas não se automotivam, elas não geram os estímulos necessários para elas avançarem e continuarem e crescendo e contribuindo,
Então, assim, o que eu vejo? Muitas pessoas, quando elas começam a crescer, elas caem nessa questão de, estou crescendo, mas elas esquecem de formar a base. E o que é a base? É o contribuir. E o que é o contribuir? O contribuir é investe num curso, investe numa mentoria, investe em alguém que te ajude, investe em uma terapia, investe em alguém que vai te dar suporte, porque você vai crescer mais ainda, você vai avançar mais ainda. Só que para avançar mais, para crescer mais, você tem que criar uma base forte. E aí agora eu vou abrir aqui minha caixa preta e vou dizer para vocês, o que me travava no passado era isso. Eu batia no teto, por quê? Porque eu achava que eu já sabia o suficiente. Eu fiquei 8 anos sem comprar um curso, comprar um livro, né, sem ler algo diferente, porque o orgulho e a autossuficiência me diziam que eu já sabia o suficiente e que o que eu sabia já era o necessário para que eu crescesse. Só que, claro, vai crescer até o momento. Aí, quando eu entendi isso, que eu comecei a investir, que eu comecei a contribuir, aí eu comecei a crescer mais. Então, existe um pedágio para chegar até aqui. Aí o que acontece? Tem a pessoa que tenta e volta, tem a pessoa que tenta mais um pouco e acaba voltando, tem a pessoa que conseguiu, chegou lá, só que ou ela não se sentiu bem, né? E aí eu vou dizer, é você, não é os outros. Ah, mas essas pessoas, elas são arrogantes, ou não sei o quê. Não, é você. É você que enxerga elas arrogantes. Você precisa mudar o teu óculos, a tua visão, né, para enxergar de um jeito diferente. Lembra que eu falei? A gente se conecta com as pessoas e com os ambientes, buscando sempre referendar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente acredita. Não adianta você ir para um ambiente, para um evento, querendo prosperar, querendo avançar com as tuas crenças. Você vai voltar frustrado de lá, por quê? E era isso mesmo, era isso mesmo. Lá no lado de lá é tudo ruim. Então, a permanência aqui vai depender se você vai ter independência emocional, se você vai ter permissão para ficar aqui. Porque se você não tiver permissão para ficar aqui, o teu resultado não vai acontecer. Você vai ter que voltar para cá por duas coisas. Normalmente você volta ou porque você não se permitiu estar lá, ou porque você quer vir para cá buscar todo mundo. E aí vem uma questão que é bem importante, uma questão chamada livre-arbítrio. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Você pode vir aqui e mostrar para elas, dar o teu depoimento que você viveu essa experiência e que lá é bom e que lá é... Mas o máximo que você vai poder fazer é, vamos por assim, você não vai controlar, mas você vai interferir. Você vai dar subsídios e fazer com que cada um queira seguir essa caminhada. Outra coisa que vai, consequentemente, fazer você desistir dessa caminhada é você querer botar todo mundo nas costas, né? Ou botar no teu barquinho e querer levar para o lado de lá. E aí, a chance disso dar errado é muito grande, porque o barco pode virar, ou até mesmo você pode chegar com o barquinho lá do outro lado com as pessoas, e as pessoas dizem assim, não gostei disso aqui, ó, e acabar voltando, e você se sentir culpado por você botar a pessoa num lugar e ela não se sentir bem. Você queria que aquela pessoa prosperasse. E aí, uma das coisas que é bem importante é os perfis, o perfil controlador. Normalmente, o perfil controlador é aquele que ele quer o bem dele, óbvio, mas ele quer o bem do outro. Ele vai lá e ele invade o núcleo emocional da outra pessoa, dizendo assim, olha, tu tem que estudar, tu tem que fazer isso. É aquela pessoa que pega o sobrinho lá que não está querendo estudar e vai lá e faz a matrícula para ele. Pega a filha, o filho, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu consegui um emprego, vai lá no cunhado, no tio, no sobrinho lá, e dá um jeito, eu consegui um emprego para ti, tá, mas a pessoa está querendo emprego? A pessoa realmente, por isso que eu digo, tem pessoas que quando a vida melhora, ela piora. Você foi lá e conseguiu um emprego para aquele teu primo que está há anos e anos sem conseguir emprego, e aí o que acontece? Você arruma até uma inimizade, porque na verdade ele não queria trabalhar.
essa falta de permissão e essas questões emocionais vão interferir diretamente na tua produtividade e no teu resultado. Por isso que você precisa analisar suas relações, analisando as relações, verificar as dependências, verificar as faltas de permissão e começar a, primeiro você se permitindo e fazendo acordos com essas pessoas. Porque, olha só, às vezes, aquilo que nos prejudica, aquilo que nos faz com que a gente não avance, é muito mais uma questão da nossa cabeça, né? Uma crença que a gente tinha e que faz com que a gente não avance. E aí, algumas fichas caindo por aí? Então, vamos voltar para o nosso mapa. De um lado, fracasso, de um lado, sucesso. Então, o fracasso, ele já está programado. O sucesso, ele precisa ser conquistado. Quais são os outros inimigos que nós temos aí da produtividade? Eu já sei, eu já fiz. Ah, Ezequiel, mas esse negócio aí, ó, eu já sei como é que é. Eu sei como é que é. Pois é, se você realmente sabe, né, por que você não faz? Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu tenho que esperar, ó, viu a questão de esperar? Porque eu tenho que esperar, de repente, a economia melhorar um pouco. Eu já sei que é assim mesmo, que, né, que tem que pagar o pedágio, que tem que investir, né, que eu tenho que buscar me libertar dessas, eu sei, mas né, sempre vai ter, né, um artifício, alguma coisa para dizer, tá, mas eu já fiz, Ezequiel, eu já fiz isso e não deu certo. Será? Será que você fez uma vez e desistiu? Será que você fez do jeito certo? Será que você repetiu até o teu cérebro entender que isso era importante para você? Até criar novos caminhos neurais que realmente vão trazer mudanças para você? Você realmente consolidou essa tua tentativa até o resultado aparecer. Se sabe por que não faz, né? Se faz, por que tu não tem o resultado? Mas eu estou fazendo. Então, por que você não tem o resultado? Então, vamos lá, vamos entender por que será que não existe resultado. Olha só, quando eu estou fazendo e não estou tendo resultado, o que acontece? Ou eu estou fazendo pouco, digamos assim, eu estou fazendo só 2 vezes por semana. Eu estou indo lá na academia e não estou tendo o resultado que eu queria, porque eu estou indo só 2 vezes por semana. É uma hipótese, tá? Eu estou fazendo o que é certo, porém, eu estou fazendo pouco. Teria que fazer mais. Ou está fazendo errado, né? Eu não estou indo na academia. Ou eu achava que só me matriculando na academia já resolvia. E aí, o está fazendo errado, mas antes de passar aqui para o próximo, eu quero frisar assim, por que você não está... Basicamente, é por duas coisas. Ou porque você está fazendo pouco e precisa fazer mais, né, para ter constância, para ter resiliência, para criar o hábito e conseguir virar a chave e o cérebro já padronizar aquela operação, gastar menos energia e ser menos sofrido para você, ou você está fazendo a coisa errada, você está indo para o caminho errado. Talvez o curso que você está fazendo não é o certo, talvez a habilidade que você está treinando não é a correta. As decisões que você tomou estão te levando para um caminho que não é o que vai chegar no ponto que você tanto quer chegar, né? E aí tem duas possibilidades. Eu estou fazendo errado. Está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Já ouviu pessoas assim, não, mas eu estou fazendo a coisa certa. Ok, talvez você está fazendo a coisa certa, mas a motivação é errada. O sentimento por trás desse fazer é que está errado. Então, lembra que eu falei lá no início que nosso cérebro trabalha com imagem e significado. Esse significado, ele o que é? É a parte emocional, as emoções. Faz sentido isso ou não faz? Então, às vezes eu estou fazendo a coisa certa, mas a emoção é errada. Talvez eu estou fazendo para mostrar para meus pais que eu dou certo. O motivador talvez é raiva, talvez é culpa,
talvez para dar na cara de alguém. Então, você talvez está no emprego lá trabalhando, fazendo, mas eu estou fazendo isso aqui, eu quero esse resultado porque eu quero mostrar para esse meu chefe, aí está fazendo pelo motivo errado. Isso com certeza vai drenar, olha só, você vai estar, talvez você tenha capacidade, você até tem permissão, mas você vai estar drenando a tua disposição, você vai estar mais cansado porque você vai estar fazendo algo ruim, algo que não te traz prazer, porque o motivo de fazer aquilo é dar na cara de alguém, é provar que tu é bom. Né? Você não precisa provar para ninguém que você é bom. O que prova? Olha só, o que prova para qualquer situação, para qualquer pessoa, a tua capacidade é a tua intenção e o teu resultado. Enquanto você não tiver resultado, a tua intenção é a prova. É claro que no passar do tempo você vai ter que mostrar o resultado, mas no primeiro momento o que prova é a tua intenção. Ah, estou fazendo, qual é a intenção? Ah, a intenção é boa, a intenção é alinhada. Ok, então tende a o resultado acontecer. Né? Então, por isso que você não precisa provar nada para ninguém, a não ser para você mesmo. Né? A tua capacidade, quem tu é, a tua essência, mas precisa estar alinhado, fazer a coisa certa pelo motivo certo. E fazer a coisa errada pelo motivo certo. Olha só, eu tenho motivo, eu quero prosperar, eu tô liberto, mas eu acabo fazendo coisas erradas, né, e não tendo o resultado. Talvez, aí sim, a coisa errada, talvez é porque me falta capacidade. Eu não aprendi, talvez, essa questão na escola, e aí eu fico dando cabeçada, fazendo a gestão financeira de qualquer jeito, fazendo a coisa errada. Mas o motivo é certo. Eu quero avançar, eu compro máquina para minha empresa, mas eu compro a máquina errada, eu não estudei, eu não fui buscar informação, eu estou fazendo, mas eu aprendi que para ter resultado a gente tem que fazer, mas não vai buscar conhecimento, não vai buscar capacidade. Então, talvez aí o problema não seja nem tanto de permissão, a pessoa até tem permissão, só que ela avança de qualquer jeito, ela vai fazendo as coisas, né, mas essas coisas nem sempre vão corroborar para atingir um resultado. Legal? Estamos indo para mais um item aqui. Já falamos aí dos inimigos da produtividade. Então, cuidado com esse inimigo, principalmente eu já sei, eu já fiz. E agora, então, como que a gente pode ter mais produtividade? Vamos lá. Quem quer saber mais aí como pode ter mais produtividade?